Nesse vídeo a gente vai te mostrar como viver de renda com R$1,5 milhão de reais. E mais do que isso, tá? A gente vai te mostrar como criar um plano para que você consiga investir melhor e maximizar a renda passiva da tua carteira. E vamos te mostrar também alguns erros bem comuns que vários investidores cometem na busca por viver de renda. Eu falo nós vamos, né, não no singular, porque eu tô aqui com o Pedrão, né, o Pedro Moraes, consultor de investimentos, ser líder aqui do Clube do Valor e também sócio da nossa operação de consultoria, vai me ajudar a passar aqui pelo conteúdo que tá muito bom. E eu já quero começar com o primeiro passo desse passo a passo, já passo a bola pra ti, tá, Pedrão? Que é ter um plano. Parece a coisa mais óbvia do mundo, a coisa mais básica, mas que a gente percebe que muitas pessoas não têm um plano no papel para viver de renda, né? Elas têm uma ideia, né? Eu gostaria de ter uma renda passiva de R$30 mil por mês, de R$20 mil por mês lá na frente e tal, mas nunca pegou e botou isso no papel, nunca anotou essa meta. Algo muito simples, mas que aumenta a probabilidade de conquistar um determinado objetivo. Aliás, eu fiz meu primeiro plano financeiro cerca de 10 anos atrás, um plano super simples, vou pedir para o Gleison aí botar na tela, e isso me ajudou demais. E aqui falando, né, de plano para viver de renda, a gente tem que entender quais variáveis, né, Pedrão, a gente tem que incluir nesse plano. E basicamente, a ideia de ficar rico, de acumular um patrimônio grande o suficiente para conseguir gerar uma renda passiva alta, ela é muito simples. Ela pode ser sintetizada nesse desenho aqui, que eu li alguns anos atrás pela primeira vez, num blog chamado Safal Niveshak, mas que basicamente é um jogo que envolve o quanto tu ganha, né, qual a tua renda ativa, o quanto tu gasta, a diferença, o quanto sobra e o quão bem e por quanto tempo tu investe. E essas são as premissas que você tem que colocar no seu plano para viver de renda. Então vamos aqui pegar esse esquema aqui do Safal Niveshak, onde eu vou justamente mostrar para vocês um pouco dessa tradução do que a gente está querendo mostrar para vocês de como verdadeiramente viver de renda. E essa planilha vai estar disponível aqui embaixo no canal para vocês poderem acessar, para vocês poderem visualizar também como e quais seriam o passo a passo para a gente poder viver de renda. Então a planilha que o Pedrão vai te mostrar agora, você pode baixar de forma totalmente gratuita, primeiro link aqui na descrição, beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu patrimônio inicial para o plano de viver de renda, aquele patrimônio destinado a ser investido. Você vai colocar a capacidade de aportes, que é o quanto você consegue investir ou planeja investir daqui para frente. E também vai colocar uma taxa de retorno, que é estimado, e o quanto você espera que a sua carteira renda acima da inflação. E a planilha vai te mostrar a evolução do teu patrimônio e se tu atinge ou não a tua meta. Que meta é essa? O patrimônio que você precisa alcançar para conquistar a sua independência financeira. E esse patrimônio meta, né, para conquista da liberdade financeira, ele por sua vez vai ser uma derivada de dois outros fatores, né? Qual a renda passiva que você deseja ter no futuro e também o quanto você espera que a sua carteira renda acima da inflação. E o grande ponto aqui é entender quanto que R$1,5 milhão de reais poderia render, porque, né, Pedro, se tu investe mal, se tu tomar más decisões de investimentos, esse R$1,5 milhão vai ter uma taxa de retorno acima da inflação menor. Se ele tiver uma taxa menor, a sua renda passiva com esse patrimônio potencial, ela vai ser também menor. Se você investir melhor, claro, vai conseguir gerar bem mais renda para o mesmo patrimônio. E se você investir a uma taxa interna de retorno de 6% ao ano acima da inflação, você pode esperar para um patrimônio de R$1,5 milhão R$ 7.300 por mês. Se você investir melhor, um pouquinho mais. Se você investir um pouquinho pior, ou o patrimônio acabar rendendo menos, um pouquinho menos também de renda passiva. E aqui entra um grande problema, o problema da maioria dos investidores, e o Pedrão conseguiu explicar melhor do que eu aqui, porque ele atende diretamente, né, muitas famílias, né, lidera um time aqui de consultores que atende 500 famílias, tem um patrimônio sob cuidado de cerca de 500 milhões. Mas esse problema aqui é que os investidores que tentam aumentar essa taxa de retorno, muitas vezes por cometerem erros bem comuns, acabam diminuindo essa taxa de retorno. E aqui trazendo um exemplo de investidores que chegam justamente até a gente, é uma realidade de um patrimônio que com R$1,5 milhão, se ele rendesse 3% ao ano acima da inflação, a renda gerada por esse mesmo patrimônio seria de apenas R$ 3.700 mensais. Provavelmente vai ser insuficiente, né, para proporcionar uma vida tranquila para um cara que acumulou um patrimônio de R$1,5 milhão, que se acostumou, né, com uma renda ativa bem maior. E por que que a gente está falando aqui de, ó, se você investir pior, a taxa de retorno vai ser menor? Porque muitos investidores que chegam aqui a gente estão vendo suas carteiras renderem bem menos do que o CDI, do que a taxa básica de juros. E um exemplo que a gente vai trazer aqui hoje para vocês é a carteira desse investidor que tinha R$1,8 milhão, aonde R$300 mil desse patrimônio estava aplicado
em COI, que é um certificado de uma operação estruturada. Isso sem contar também mais de R$300 mil aplicados em um título do Tesouro com vencimento para 2045, que é um vencimento muito longo, de mais de 20 anos do dia de hoje, a uma taxa de IPCA mais 4,5. E trazendo para vocês um pouco o último momento que esse Tesouro foi negociado a taxas inferiores a IPCA mais 4,5, que foi ali por volta de agosto de 2021. Esse título era negociado a mais ou menos um valor unitário, ou seja, o quanto eu dispendia para comprar um título de mais ou menos R$ 1.266. Então, 3 anos depois, agora em 2024, a gente vê que esse título é negociado a um valor abaixo do que ele foi comprado lá no início. E isso acontece porque as expectativas que tínhamos há 3 anos atrás mudaram e isso fez o investidor, mesmo com um título que garante uma rentabilidade de IPCA mais 4,5, perder dinheiro nesse período, caso ele queira vender os seus títulos ou não queira levar até o vencimento ou tenha algum tipo de imprevisto para o seu patrimônio. Tem um ponto interessante, né, Pedrão? Claro que esse investidor, ele não sabia que a taxa do Tesouro IPCA mais ia aumentar e que quando aumentasse o ativo dele ia ficar 3 anos no 0 a 0. Perdendo dinheiro, na verdade. E ninguém sabe, é impossível de prever o futuro. Agora, o grande ponto é que nesse exemplo aqui, esse cara investiu num título com vencimento muito longo. E quanto mais longo o vencimento, maior é o risco, no sentido de risco de mercado mesmo, né, de zigue-zague, de você ver o seu dinheiro se desvalorizar num prazo menor. Até te pergunto, Pedrão, a gente costuma aqui, para os nossos clientes de consultoria, investir muito da carteira num título com vencimento tão longo? Como é que a gente faz aqui? Não costumamos, porque a gente acredita que hoje um título muito longo, ele acaba tendo um risco no curto prazo, eventualmente tão parecido quanto até mesmo as ações. Então a gente prefere, quando falamos de renda fixa, trazer maior previsibilidade para os investidores, usando títulos mais curtos. Prazo de até 4 anos, até 5 anos. Claro que, para quem gosta de uma pimenta, não tem problema termos ativos que podem nos trazer um potencial de retorno mais alto. Mas como eu mostro para vocês aqui também, se a gente pega esse mesmo título de 2045 e mostra aqui para vocês a comparação dele com o próprio índice Ibovespa, a gente vê que a rentabilidade do título 2045 com o próprio Ibovespa nos últimos 3 anos foi muito similar. Ou seja, é como se a gente falasse que existe alguma diferença, existem títulos diferentes, mas que no curto prazo eles podem ter retornos muito semelhantes. Casos assim acabam sendo muito comuns. É isso que a gente mal falou do COI, que é um problema muito maior, né? Acho que o Pedrão está acostumado aqui a pegar clientes que chegam na gente com carteiras com COI, às vezes 10%, 15%, 20% da carteira em COI, como esse caso aqui, né, que a gente estava discutindo antes de começar a gravar esse vídeo, investidor com R$600 mil, que tinha quase 100 mil em COIs, e uma carteira sem liquidez, cheia de ativos com rentabilidade questionável, e que ele não podia ter acesso a esses ativos, ele não poderia tocar no dinheiro dele. Se tivesse algum tipo de emergência, ou se ele desejasse, né, usar parte do patrimônio, ele tinha acesso à liquidez a apenas 28% da carteira. Mas o que a gente queria mostrar é que está comprovado, né, que os COIs são ativos muito ruins. É uma roubada mesmo, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que concluiu que 9 a cada 10 COIs tem um retorno esperado abaixo do que seria o CDI. Inclusive, agora há pouco, o Pedrão mostrou um exemplo de taxa de retorno de 3% ao ano acima da inflação, porque o CDI, nos últimos 10 anos, rendeu exatamente isso, né? 3% ao ano, aí descontado o custo de imposto de renda, descontado as eventuais taxas e descontado a inflação. E aí, nesse cenário, tá, você acumulou cerca de R$1,5 milhão, quer viver com uma renda passiva de, sei lá, R$7.500 por mês. Vai ver a sua carteira render 3% ano acima da inflação. Você tem hoje 50 anos e vai fazer um cálculo de que estima viver até os 100. Cara, em 23 anos a sua carteira passaria a valer nada, porque você estaria resgatando mais do que o potencial de retorno dela. E mais, né? Se quisesse ver de renda com uma renda de 10 mil por mês, a situação ainda ia piorar. Em 15 anos o seu patrimônio viraria zero. Por isso que é muito importante você passar a investir bem, em especial quando já tem um patrimônio maior, ali passou dos 40, 50 anos. Agora o Pedro vai te mostrar o que acontece nesse mesmo cenário com uma única diferença, se você passar a investir bem, com uma estratégia vencedora, com uma boa alocação de ativos. Pedro, diz aí como é que fica a situação se o cara ele abrir mão de COIs e de decisões muito baseadas em produtos e passar a investir com foco numa estratégia, numa boa alocação de ativos. Perfeito. Então vou trazer um pouco para vocês a relação de, claro, se a gente conseguir definir um plano e traçar bem um objetivo e conseguir investir bem em ações, em fundos imobiliários, em ações norte-americanas e renda fixa das demais classes, sendo pós-fixado, pré-fixado e inflação, a gente consegue determinar
ou ter uma maior previsibilidade do que a gente pode estimar de retorno, ter de estimado para potencial geração de renda, sabendo que cada tipo de ativo deve e tende a compensar um pouco o patrimônio ao decorrer do tempo. Uma carteira que também tende a trazer um maior potencial de retorno, ou seja, para quem está na fase de acúmulo, chegar mais longe ou chegar antes aonde almeja, e para quem está na fase de usufruto, também conseguir usufruir mais do patrimônio, independente do cenário. E aí eu trago o exemplo aqui para vocês de uma carteira arrojada com um patrimônio em 60% em renda variável, sendo distribuído em ações brasileiras, ações norte-americanas e fundos imobiliários, e renda fixa, sendo distribuído em renda fixa inflação, pós-fixado e pré-fixado. Então eu trouxe aqui o acontecimento no portfólio como esse nos últimos 10 anos. Então a gente vê que um patrimônio como esse acabou tendo um retorno de 14,68% ao ano, já líquidos de imposto de renda. Tirando o exemplo aqui, uma taxa de gestão, uma taxa de administração, como, por exemplo, hoje a gente acaba atendendo os nossos clientes, passa para um retorno de 13,55% ao ano. Tirando a inflação, um retorno de inflação, ou o retorno de que a gente traduz aí de IPCA mais 7,23% ao ano, ao longo dos últimos 10 anos, já líquidos de imposto de renda. Então, também mais um benefício que existe. Claro, a gente coloca o imposto de renda na conta, porque, claro, a gente pretende ter lucro, pretende valorizar o patrimônio e também acabaremos tendo que pagar imposto por conta disso. E aí, se você for usar uma premissa de uma taxa de retorno de 7,23% ao ano, em vez de 3% ao ano acima da inflação, a situação aqui muda, né? O cara que acumulou R$1,5 milhão e esperar uma taxa de retorno de 7,5, querendo ver com R$10.000 por mês, nesse caso o patrimônio não acabaria em 15 anos, ele duraria um pouco mais, ele levaria 32 anos aí para ser consumido, e se ele adequasse um pouquinho aqui o montante mensal de retirada e esperasse aí fazer resgates de, sei lá, R$8.000 por mês, esse cara passaria a estar fazendo resgates menores do que a carteira dele está rendendo. Então o que aconteceria? Esse valor de R$1,5 milhão ele seguiria rendendo em linha com a inflação, ele não perderia o poder de compra. Esse cara tiraria R$8.000 por mês todos os meses, e conforme a inflação for aumentando, ele vai aumentando esses resgates, e ele estaria bem tranquilo porque essa carteira iria durar para sempre, iria se perpetuar. Agora o grande X da questão é como investir melhor. E diferente, né, Pedrão, da média do mercado, a gente não gosta de focar aqui direto em produto. A gente nunca vai atender um cliente e falar, ó, negócio é o seguinte, tem um produto aqui muito bom, uma emissão muito boa. A primeira coisa que a gente faz, o que é? É conhecer bem o investidor, né? Conhecer bem a pessoa com quem a gente está lidando. O Pedro trouxe aqui um exemplo de uma carteira com 60% de renda variável, que não é para todo mundo, né? Tem gente que não é tão tolerante ao risco, então teria uma carteira eventualmente um pouquinho menos arriscada, com um potencial de retorno um pouco melhor. Depois de entender bem a pessoa que a gente está atendendo, aí sim, né, os nossos consultores, eles fazem uma alocação de ativos, eles desenham uma alocação de ativos adequada para a realidade daquela pessoa. Inclusive, por exemplo, né, se um cara tem vários imóveis fora da carteira de investimentos, é muito provável que a gente vai diminuir o peso em fundos imobiliários para esse cara não ter uma alocação extra. Exato, e justamente esse é um reflexo que isso tende a tornar o portfólio dos nossos clientes modular com base nos seus objetivos. Não necessariamente os objetivos dos investidores vão ser atingidos necessariamente na parte de investimentos líquidos, né? Podem ser atingidos também na sua geração de renda, na parte ilíquida, como imóveis, entre outros exemplos, né? Então, o nosso papel junto com os nossos clientes é adequar a sua realidade, a sua carteira de investimento, para que não fique algo fora do que ele espera ou do que ele estima ao longo do tempo, ao longo dessa sua perpetuidade. Bom, então aí antes de responder a pergunta final, é possível ver de renda com R$1,5 milhão? Caso você tenha se identificado com a nossa forma de enxergar o mercado e caso você queira ter uma primeira conversa gratuita, sem compromisso nenhum, com um especialista aqui do Clube do Valor para fazer um trabalho de diagnóstico da tua carteira, de diagnóstico do teu perfil, de entrega de um plano financeiro, tudo isso de graça, vou deixar aqui o segundo link na descrição, o link para nossa página de consultoria gratuita, que você preenche alguns dados, nossa equipe analisa as tuas respostas e entra em contato contigo para agendar uma primeira consulta, que é como se fosse uma primeira consulta num consultório médico, né, em que o médico vai entender ali os teus sintomas, vai te mostrar se é algo grave, se não é, se é questão de cirurgia, se é de tratamento. E aí, se você quiser fazer o tratamento com esse médico, você pode contratar ele. Essa consultoria gratuita é o primeiro passo que muitos passam antes de se tornar nosso cliente de Wealth, ser atendido pelo Pedrão ou por alguém do time dele, ou dos outros times aqui também, consultores muito qualificados no Clube do Valor. Então, segundo link aqui na descrição para você solicitar a sua consultoria gratuita. E respondendo a pergunta que dá nome a esse vídeo, o fato é que com R$1,5 milhão investindo mal,
você pode esperar algo entre 3 mil e 4 mil reais por mês. Para mim, não dá para ver de renda, ainda mais para um cara que construiu um patrimônio de 1,5 milhão, tinha uma renda ativa muito mais alta do que essa, muito provavelmente. Agora, investindo bem, você pode esperar uma renda que fica entre 6 e 9 mil reais por mês. É bem melhor do que investindo mal, mas ainda assim, né, para muitos acaba sendo insuficiente, então esse jogo de acumulação patrimonial, ele tem que seguir por mais um tempo, até você bater os 2, eventualmente os 3 milhões. E quanto melhor você investir, antes você vai chegar lá. Se você gostou desse vídeo, aqui eu vou deixar o link para um vídeo falando quanto rendeu, 2 milhões de reais com a nossa estratégia, e aqui o botão para você agendar uma sessão de consultoria gratuita. Pedrão, muito obrigado por vir aqui, um grande abraço e até mais. Um abraço, até mais.